Existe uma força poderosa capaz de transformar completamente a sua vida e ela já está dentro de você. Talvez você nem perceba, mas essa força invisível aos olhos tem o poder de mover montanhas, abrir portas que pareciam trancadas, criar oportunidades onde todos só veem obstáculos e transformar sonhos aparentemente impossíveis em realidade concreta. Essa força é a fé. Mas não estamos falando daquela fé limitada apenas ao contexto religioso, restrita ao domingo na igreja ou à espera passiva por milagres. Estamos falando da fé como força criadora, como uma energia viva que molda o que você pensa, o que você sente e, consequentemente, tudo aquilo que você vive. Uma força que atua 24 horas por dia, esteja você consciente dela ou não. A Bíblia já dizia, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E quando estudamos grandes pensadores, como Napoleon Hill, encontramos a mesma essência traduzida em outras palavras. A fé é o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. O que isso quer dizer? Significa que aquilo que você acredita com verdadeira convicção, mais cedo ou mais tarde, se manifesta na sua realidade. Sua vida externa nada mais é do que um reflexo fiel da sua fé interna. Se a sua fé está ancorada no medo, na dúvida, na escassez e na insegurança, sua realidade refletirá limitações, frustrações e estagnação. Mas se a sua fé está fundamentada na certeza da abundância, na confiança de que é possível, de que você merece e que é capaz, então, inevitavelmente, sua vida florescerá. E aqui existe um grande problema. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro poder da fé como força criadora. Tratam a fé como uma esperança frágil, algo distante, incerto. Esperam que um milagre aconteça, mas alimentam todos os dias pensamentos de dúvida, medo e fracasso. Mas a fé verdadeira não é esperança vazia, é uma convicção profunda, inabalável. É saber, no coração, que mesmo sem ainda ver o resultado, a vitória já existe no invisível e só aguarda o tempo da manifestação. Jesus deixou isso claro quando disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Isso não é apenas uma metáfora bonita. É um princípio espiritual e mental que transforma vidas. Napoleon Hill, após décadas estudando pessoas como Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, e Henry Ford, que foi chamado de louco antes de revolucionar a indústria automobilística, chegou à mesma conclusão. Esses homens não apenas desejavam o sucesso, eles acreditavam nele profundamente. Mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário, eles viam, sentiam e viviam o sucesso antes dele existir. Talvez você esteja se perguntando: se a fé tem esse poder, por que tantas pessoas continuam presas na escassez e na dúvida? Porque, infelizmente, alimentam mais seus medos do que sua fé. Repetem pensamentos de fracasso e insegurança todos os dias. E, como diz Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você cultiva na mente a ideia de que não é capaz, não merece ou que nada vai dar certo, cedo ou tarde isso se tornará verdade. É por isso que Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Por isso, o convite aqui é claro. Assuma o controle do que você planta na sua mente. Proteja sua fé como quem protege um fogo precioso, que precisa ser alimentado todos os dias, mesmo diante dos ventos contrários. Mas atenção! Ter fé não significa ignorar os desafios. Ter fé é olhar para os desafios e afirmar, com firmeza: eu vou vencer. Isso também vai passar. A fé é o alicerce invisível, onde os grandes sonhos são construídos. É a ponte que liga o que está no invisível ao que vai se tornar visível. É a força silenciosa que move o universo em favor de quem ousa acreditar. E você? Quanto da sua vida hoje é guiado por essa convicção inabalável de que nasceu para vencer? Se até agora você sentiu que sua fé estava adormecida, saiba que ela pode ser despertada. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Agora, vamos falar de prática. Como fortalecer essa fé criadora no dia a dia? Primeiro,
Reprogramando a mente. Todos os dias, escolha conscientemente pensamentos que fortaleçam sua fé. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso não significa repetir frases vazias, mas sem sentir e acreditar nelas com intensidade. Por exemplo, minha fé é inabalável. Eu sou digno da vida que desejo. Cada passo que dou me aproxima da minha realização. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, por isso, alimente sua mente com mensagens positivas, histórias de superação, palavras que inspiram esperança. Segundo, ação consistente. Tiago 2:17 diz: a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta acreditar, é preciso agir. Mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo quando tudo parece incerto. A cada pequena ação tomada com fé, você reforça sua crença e avança um passo rumo ao que deseja. Terceiro, proteção do ambiente. Afaste-se de pessoas negativas e de ambientes que sugam sua energia. Cerque-se de pessoas que acreditam, que inspiram, que sonham grande. Como diz 1 Coríntios 15:33. Mas conversações corrompem os bons costumes, e tem mais um ingrediente essencial. A gratidão. A Bíblia ensina, em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo, dai graças. Quando você agradece mesmo antes de ver o resultado, está dizendo ao universo: eu já recebi. Napoleon Hill também percebeu isso ao estudar pessoas bem-sucedidas. Quem agradece atrai mais motivos para agradecer. Todas as manhãs, escreva 5 coisas pelas quais é grato. Todas as noites, agradeça até pelas pequenas vitórias. Isso muda seu foco da escassez para a abundância e reforça sua fé. Junte tudo isso, pense com fé, fale com fé, haja com fé e seja grato com fé. E você verá que o impossível começa a se tornar possível. Lembre-se, você não recebe da vida o que deseja casualmente, mas aquilo que acredita com todo o seu ser. Jesus disse, em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e ter-lo-eis. A fé não espera para ver e só então acreditar. A fé acredita e por isso vê. A vida que você tanto sonha já existe, mesmo que ainda seja invisível aos olhos. Ela está esperando apenas que você acredite com força suficiente para trazê-la ao mundo real. Você não é vítima do destino, você é co-criador da sua realidade. Agora é a hora de declarar com toda a convicção: minha fé cria meu futuro. Se você quer dar o primeiro passo, escreva isso nos comentários. Minha fé cria meu futuro. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso consigo mesmo. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança, força e futuro dentro de si. Porque quanto mais você espalha a luz, mais luz retorna para você. A escolha é sua. Continuar vivendo por medo ou começar a criar uma nova vida com fé. E essa escolha você pode fazer agora. Agora que você já entendeu que a fé não é apenas uma ideia bonita, mas uma força criadora real, chegou o momento de dar um passo além. Transformar essa fé em um estilo de vida. Afinal, de que adianta saber que temos um poder gigantesco dentro de nós se não aprendermos a usar esse poder todos os dias? É aqui que muitos desistem. Sabem que a fé existe, até sentem ela vibrar no coração em alguns momentos, mas não conseguem mantê-la acesa quando surgem as dificuldades, as críticas, os dias ruins. E a verdade é que ninguém vive apenas de dias bons. Todos enfrentamos tempestades, perdas, decepções, momentos de fraqueza. Mas existe algo que separa quem só sonha de quem realmente transforma sonhos em realidade. É a decisão consciente de praticar a fé todos os dias, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. A Bíblia diz, em Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. Note que não é algo ocasional, não é usar a fé só em momentos de desespero, é viver dela, fazer dela o seu alicerce diário. E como fazer isso na prática? Primeiro, é importante compreender que a fé criadora precisa ser nutrida constantemente, como um atleta que treina todos os dias para se manter forte. Não basta sentir-se inspirado por um vídeo ou uma mensagem e depois voltar aos velhos hábitos de pensamento. Vamos começar por um exercício simples. Todos os dias, ao acordar,
Antes mesmo de olhar o celular, feche os olhos por alguns minutos e declare para si mesmo, com sentimento: eu sou guiado pela fé e não pelo medo. Eu sou capaz de criar a vida que desejo. Minha fé é maior que qualquer obstáculo. Essas frases não são palavras vazias, são sementes que você planta na sua mente logo cedo, quando ela está mais receptiva. E quem planta sementes de fé logo cedo colhe frutos ao longo do dia. Napoleon Hill já dizia: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa frase não fala sobre sorte, fala sobre convicção e disciplina mental. Mas atenção! Somente repetir afirmações não basta se, durante o dia, você permite que pensamentos de medo, dúvida e fracasso dominem sua mente. Por isso, é essencial vigiar seus pensamentos ao longo do dia. Cada vez que surgir um pensamento de limitação como isso não vai dar certo, ou eu não sou capaz de substituí-lo imediatamente por uma afirmação de fé, pode parecer simples, mas é um exercício poderoso que reprograma seu cérebro. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. É um convite claro para escolher conscientemente o que pensar. Outro ponto essencial: visualização. Grandes realizadores como Walt Disney, Steve Jobs e Thomas Edison usaram a visualização como ferramenta para fortalecer sua fé criadora. Eles não apenas pensavam em seus projetos, eles viam, sentiam, imaginavam cada detalhe já realizado, como se fosse real. Ou faça o mesmo. Todos os dias, tire alguns minutos para visualizar aquilo que você deseja. Veja com clareza, sinta a alegria da conquista, imagine os detalhes. Quanto mais real for essa imagem na sua mente, mais seu cérebro começa a agir para tornar aquilo realidade. E por que isso funciona? Porque o cérebro não distingue aquilo que você visualiza intensamente daquilo que já aconteceu. É como se você estivesse treinando sua mente para aceitar que aquilo já é possível, já está a caminho. Agora vamos falar de algo que muitos esquecem. Suas palavras têm poder criador. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. Quantas vezes você mesmo se sabota dizendo frases como: eu não consigo, eu sempre erro, nada dá certo para mim? Cada palavra negativa é um tijolo que você mesmo coloca no muro que te impede de avançar. Mude isso hoje. Passe a declarar com convicção coisas como: eu posso aprender, eu sou resiliente, cada desafio me fortalece. Eu sou capaz. No começo, pode parecer estranho, pois você vai estar indo contra anos de condicionamento mental negativo. Mas continue. Aos poucos, sua mente vai começar a aceitar essas novas crenças. E lembre-se, fé verdadeira exige ação. Tiago 2:17 é claro. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não adianta acreditar e ficar parado esperando que tudo aconteça. Se você quer prosperidade, estude, trabalhe com excelência, organize suas finanças. Se quer saúde, mude hábitos, alimente-se melhor, faça exercícios. Se quer melhorar seus relacionamentos, seja mais presente, escute mais, ame mais. É a ação alinhada com a fé que cria resultados extraordinários. O outro ponto fundamental é proteger o ambiente em que você vive. Pense nisso. Você passaria dias cuidando de uma planta e, depois, jogaria veneno nela? Claro que não. Então, por que você permite que pessoas negativas, notícias ruins e reclamações contaminem sua mente? A Bíblia já alertava: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se quer ter uma fé forte, escolha cuidadosamente o que você lê, ouve e com quem você anda. Crie um ambiente que alimente a sua fé. Ouça conteúdos edificantes, leia livros inspiradores, converse com pessoas que te encorajam e que também acreditam na força da fé. E nunca se esqueça de cultivar a gratidão. A gratidão é como um fertilizante poderoso para a sua fé. Ela tira o foco da falta e coloca na abundância. Quando você agradece pelo que já tem, mesmo que pareça pouco, você abre espaço para receber ainda mais. Faça disso um hábito. Todas as noites, antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Mesmo que tenha sido um dia difícil, sempre há algo para agradecer. Uma palavra amiga, um aprendizado, até mesmo a oportunidade de tentar de novo.
Agora, talvez você esteja pensando: mas e quando vierem os dias ruins? E quando o medo ou a dúvida baterem forte? A resposta não é fingir que não existem, mas lembrar quem você é e quem caminha com você. Em 2 Timóteo 1:7 lemos: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o medo chegar, diga para si mesmo: eu não sou guiado pelo medo, mas pela fé. E dê um pequeno passo, mesmo com medo. É agindo que a fé cresce. E quando a dúvida vier, lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele fez o impossível. Foi só quando olhou para as ondas que começou a afundar. O segredo é manter os olhos no propósito, não nos problemas. E nunca esqueça: fé não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Outro detalhe importante: não compare sua jornada com a de outras pessoas. Cada pessoa tem seu tempo, seus desafios, suas vitórias. O que importa é que você esteja avançando, mesmo que seja devagar. Como dizia Napoleon Hill: o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. E não importa onde você está hoje, importa para onde você está olhando e acreditando que pode chegar. A fé criadora é uma jornada diária. Vai ter dias em que será mais fácil acreditar, e outros em que será mais difícil. Mas se você persistir, algo poderoso vai acontecer. Aquilo que antes era só um desejo, vai se tornar realidade no fim. A verdadeira batalha não é contra o mundo exterior, mas contra os medos e dúvidas dentro de você. Quem vence por dentro vence por fora. E agora, para consolidar tudo isso, quero propor um compromisso. Escreva nos comentários deste vídeo: minha fé cria meu futuro. Isso não é só para engajamento, é um pacto público, uma semente lançada que vai começar a transformar sua realidade. Compartilhe também esta mensagem com alguém que precisa reacender a fé. Porque quanto mais você espalha a fé, mais ela cresce dentro de você. E lembre-se: a vida abundante que você deseja começa com uma escolha, a escolha de crer, agir, agradecer e nunca desistir. Essa escolha você pode fazer agora. Chegamos, enfim, ao ponto mais importante dessa jornada: a consolidação da fé criadora como estilo de vida. Até aqui, falamos sobre pensar com fé, falar com fé, agir com fé, proteger o ambiente e cultivar a gratidão. Agora, vamos costurar tudo isso em um plano prático, diário e definitivo, porque só existe verdadeira transformação quando o conhecimento se transforma em hábito. Afinal, não basta entender intelectualmente que a fé tem poder, é preciso viver essa verdade todos os dias, especialmente nos momentos difíceis, quando as circunstâncias parecem gritar mais alto que os nossos sonhos. E sabe qual é o maior segredo? A fé não elimina os problemas, mas nos transforma de tal forma que os problemas deixam de nos definir. A fé não é uma armadura que impede as batalhas, é a chama que nos mantém de pé até a vitória. A partir de hoje, proponho que você faça da fé criadora o coração da sua rotina. Comece o dia com um ritual simples, porém poderoso. Antes mesmo de sair da cama, respire profundamente, sinta a vida pulsando em você e declare: hoje é o caminho pela fé, não pelo medo. Minha mente está focada nas possibilidades. Eu sou capaz. Eu sou merecedor. Eu sou mais forte do que qualquer desafio. Leva apenas alguns minutos, mas faz uma diferença imensa, porque você já inicia o dia no estado emocional certo. E lembre-se, durante o dia, a mente será testada, surgirão pensamentos de dúvida, notícias ruins, pessoas negativas. Quando isso acontecer, você precisa se tornar o guardião da sua própria mente. Não lute contra os pensamentos negativos, substitua-os imediatamente. Quando o medo disser e se não dar certo, responda internamente: e se dar? Quando a dúvida perguntar: quem sou eu para conquistar isso? Diga: eu sou filho do Criador. Fui feito para vencer. Essa vigilância mental diária é como treinar um músculo. No início cansa, mas, com o tempo, torna-se automático. Outro passo essencial: alimentar a fé durante o dia. Separe alguns minutos no horário de almoço ou no fim da tarde para ouvir algo que eleve sua mente. Uma pregação, uma história de superação, um trecho da Bíblia ou até releia parte desse script. São pequenas doses de inspiração que mantêm a chama acesa. E ao final do dia, antes de dormir, faça o fechamento do ciclo.
Revise mentalmente 3 coisas boas que aconteceram, mesmo que pequenas, e agradeça. Agradeça pelo simples fato de ter passado mais um dia firme, acreditando, caminhando. A gratidão transforma tudo, porque muda o foco da mente daquilo que falta para aquilo que já existe. Lembre-se, fé não é perfeição. Ter fé não significa nunca sentir medo, significa não deixar o medo decidir por você. A pessoa que vive pela fé cai, mas levanta mais forte. Chora, mas não perde a esperança. Porque sabe que o que determina seu futuro não é o que acontece por fora, mas o que ela acredita por dentro. E, falando nisso, vamos retomar um ponto essencial. O que você acredita sobre si mesmo? Talvez você tenha passado anos ouvindo que não é capaz, que não merece, que nasceu para lutar e não para vencer. Mas quem foi que disse que essa voz tem razão? A Bíblia afirma: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E essa é a verdade que precisa ecoar dentro de você todos os dias. A verdade de que você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que cria. E se Ele cria, você também pode criar novos caminhos, novas oportunidades, novos recomeços. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a viver assim, sua energia muda, suas atitudes mudam, e a realidade responde. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem, e até os obstáculos se tornam degraus. Mas isso não é mágica. É a lei natural de que aquilo que você cultiva na mente floresce na vida. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E essa não é uma frase bonita para ser pendurada na parede. É um convite para, todos os dias, conceber sonhos maiores e acreditar neles com toda a força da sua alma. E como manter essa fé viva? Com 3 atitudes simples, mas transformadoras. Escolha com sabedoria o que consome notícias negativas. Críticas destrutivas e pessoas tóxicas são veneno para sua fé. Selecione o que lê, o que assiste, com quem conversa. Invista tempo conteúdos, pessoas e ambientes que alimentem sua coragem, esperança e visão de futuro. Transforme cada desafio em combustível toda vez que algo dar errado. Pergunte: o que posso aprender com isso? Ou como isso pode me fortalecer? A fé criadora não é negacionista, ela transforma dor em aprendizado, tropeço em força, fracasso em degrau. Nunca pare de agir mesmo em dias ruins, faça algo, por menor que seja, em direção aos seus sonhos. Porque fé sem ação é morta, mas a ação constante transforma a fé em resultados concretos. Agora, preste atenção a este ponto. A maior armadilha é esperar sentir-se totalmente confiante para começar. A verdade é que a ação precede a confiança. Primeiro, você age com o que tem. Depois, a confiança cresce. E se um dia o medo ou a dúvida voltarem a gritar, relembre as histórias dos gigantes da história. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes até criar a lâmpada. Henry Ford foi chamado de louco por insistir em carros acessíveis. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de fundar seu império de sonhos. Eles não eram especiais porque não sentiam medo, mas porque decidiram acreditar mais na visão do que na voz da dúvida. E agora chegou o momento da grande pergunta final. Qual realidade você quer criar? Porque a vida que você vive hoje foi moldada, ainda que inconscientemente, pelos pensamentos e crenças que cultivou até aqui. Mas a vida que você viverá amanhã será moldada pelas escolhas que fizer a partir de hoje. E aqui vai um conselho, direto ao coração. Não se conforme com uma fé pequena, limitada, apenas para sobreviver. Ouse ter uma fé grande, ousada, criadora. Uma fé que não apenas espera o milagre, mas constrói o milagre com as próprias mãos. E quando falarem que não vai dar certo, que é impossível, sorria. Porque tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A partir de agora, escolha pensar como quem já venceu, falar como quem já conquistou, agir como quem já alcançou e agradecer como quem já recebeu. Porque a maior verdade de todas é esta: a sua fé cria seu futuro, e para selar esse compromisso, escreva novamente aqui nos comentários: minha fé cria meu futuro. Não como quem repete, mas como quem declara com toda a convicção. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa acordar essa força interior. Porque quanto mais você espalha fé, mais ela floresce em você.
Antes de encerrar, quero lembrar: a jornada da fé criadora não tem linha de chegada. É um caminho diário, feito de quedas, recomeços, aprendizados e vitórias. E quanto mais você caminha, mais forte se torna. No fim das contas, a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo exterior, mas contra a dúvida interior, e quem vence dentro, vence fora. Agora respire fundo. Sinta essa verdade ecoando. Você nasceu para criar, para realizar, para vencer. E nunca mais esqueça: o que você acredita com todo o seu ser, você acaba vivendo. Portanto, alimente sua fé todos os dias, proteja como quem guarda um tesouro, e haja como quem já possui aquilo que deseja. Porque o impossível só existe até que alguém com fé suficiente decida realizá-lo. Essa pessoa pode ser você. A escolha é sua. A hora é agora. E o futuro começa naquilo que você acredita. Perfeito. Aqui está o final do script, já com a chamada para a ação, mantendo o mesmo tom motivador, próximo e inspirador. Porque o impossível só existe até que alguém com fé suficiente decida realizá-lo. E essa pessoa pode ser você. A escolha é sua. A hora é agora. E o futuro começa naquilo que você acredita de verdade. E se essa mensagem tocou seu coração, eu te peço agora: curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar essa força interior e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé, sua mente e sua vida. Porque quanto mais você espalha a luz, mais luz volta para você. Minha fé cria meu futuro. E a sua também. Vamos juntos nessa jornada.